If ever I had a feeling. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de história, tá? Nessa aula de hoje, eu trouxe um tema muito bacana. Você já parou para pensar como, por exemplo, quando a gente olha lá na Inglaterra, né? A Rainha Elizabeth, né, a conhecida Betinha, a família real inglesa, né, todos aqueles eventos, casamentos que são transmitidos aí ao vivo e todo mundo, né, para assistir. Diversas notícias aí na mídia aparecem, né, como a família real britânica é importante para a Inglaterra. Vocês já pararam para pensar como que a Inglaterra se transformou, né, como que ela até hoje é uma monarquia? Já pararam para pensar? Pois é, a nossa aula de hoje é sobre isso, tá bom? Vem comigo que hoje nós vamos falar sobre revoluções inglesas. Meninos, esse é um tema que eu particularmente adoro, né? Eu acho que essas revoluções que nós vamos começar a ver agora, que nós chamamos de revoluções burguesas, né? É na verdade um conjunto de revoluções que vão acontecer em diversos locais, em que a burguesia vai se ascender ao poder. Nós vimos até agora, desde o ano passado, que essa burguesia, desde o final da Idade Média, ela vinha crescendo, ela vinha se ascendendo ao poder e vinha ganhando, né, vinham crescendo economicamente e politicamente falando. E agora, com essas revoluções burguesas, ela vai finalmente alcançar o poder por meio dessas revoluções. Por isso é tão importante. Nós fizemos um caminho, né, nós percorremos um caminho até agora fundamental para a gente compreender esse processo. A gente viu o antigo regime, né? Primeiro lá atrás a gente viu o surgimento dessa burguesia, né? Falamos sobre o antigo regime esse ano, falamos sobre o iluminismo, né? O iluminismo, como eu disse na última aula, é fundamental de agora para frente como base ideológica, né? Que ele vai fundamentar esses movimentos, essas revoluções burguesas, né? E agora nós vamos chegar a essas revoluções. É um conjunto delas. Primeiro nós vamos estudar as revoluções inglesas, que como eu disse é o tema da aula de hoje. Depois nós vamos ver aí a Revolução Francesa, vamos ver a Revolução Industrial, né? E nós vamos também, depois voltando para o Brasil, falar sobre alguns movimentos que tiveram embasamento, como eu disse na aula anterior do iluminismo, tiveram embasamento aí nesta ideologia também, ok? Então na aula de hoje nós vamos entender como a Inglaterra se tornou uma monarquia parlamentar, um estilo de regime singular até então, né? Até o acontecimento dessa Revolução Inglesa, não havia nenhum lugar que existia monarquia parlamentar. A maioria dos lugares na Europa, obviamente que nós estamos falando, imperava, né, o regime político que existia era o absolutismo. E a partir dessas revoluções inglesas, a Inglaterra passa a ser uma monarquia parlamentar, o que significa que o rei vai reinar, ou a rainha vai reinar, mas não vai governar. Quem governa de fato é o parlamento, tá? Principalmente sobre a figura aí de um primeiro-ministro. Isso é muito interessante e muito importante porque é o estilo de regime que existe até hoje ali na Inglaterra, tá? Vem cá então para a gente entender primeiro o conceito, depois o contexto. Eu preparei uma apresentação aqui para vocês. No fundo da tela, né, esse quadro representa, então, essa guerra civil que vai existir nessas revoluções inglesas. Por que nós estamos falando revoluções inglesas e não revolução inglesa no singular? Porque é um conjunto, na verdade, de várias etapas desse processo revolucionário. Primeiro, nós vamos ter a Guerra Civil ou Revolução Puritana, e nós vamos entender esse processo passo a passo, tá bom? Depois nós vamos ter aí
um período de regime republicano, depois um breve retorno da monarquia e, por último, por fim, a Revolução Gloriosa, que é a partir dela que de fato se estabelece na Inglaterra um regime de monarquia parlamentar, em que o rei reina, mas não governa, como eu acabei de falar para vocês, tá bom? Nessa apresentação, nós vamos ver então, nessa primeira etapa da aula, a definição e o contexto e uma parte dessa guerra civil, o contexto anterior dessa guerra civil. As revoluções inglesas é um conteúdo complexo que muitas vezes nós demoramos aí em sala de aula para o aluno entender, porque o aluno ele fica muito concentrado, né, nos nomes dos reis, nas curiosidades desse assunto, porque é um assunto que traz muitas curiosidades, mas eu quero já alertar vocês aqui para não ficar bitolados, preocupados demais em decorar esses nomes, em decorar essas dinastias, porque senão seu cérebro vai bugar. Tá? Óbvio que se você tiver facilidade, maravilha, mas o importante, o essencial é entender, é compreender os aspectos, né, e as etapas desse processo revolucionário no que ele vai culminar, que mais uma vez eu repito, que é na instituição de uma monarquia parlamentar ali na Inglaterra. Tá bom? Então, eu vou falar esses nomes, você pode ficar, às vezes ficar confuso, se quiser tirar dúvida comigo, pode vir perguntar, não tem nenhum problema, mas eu quero dizer para vocês não ficarem fritando nisso, tá? Ah, professora, fulano é irmão de ciclano, é filho de ciclano, gente, isso pouco importa, o que importa é a essência, de fato, né? É entender que as revoluções inglesas faz parte de um processo de transição na Inglaterra. Tá? A gente vai entender todo esse processo à medida que nós formos aqui caminhando com a nossa aula, beleza? Vamos vir aqui para esse primeiro balãozinho, então, que é a definição e o contexto. E logo aí de cara eu coloquei, né, a betinha para vocês. O tempo todo eu trouxe nessa apresentação as referências aí dessa família real britânica, que é para vocês fazerem essa conexão, né, do que o que nós estamos estudando vai culminar no que até hoje, num tipo de regime político que até hoje é existente na Inglaterra, tá? Vamos aqui primeiro, então, na definição. Olha só, aqui já explicando a imagem, né, a figurinha aqui para vocês. Essa é a Rainha Elizabeth I, nós vamos falar bastante sobre ela nessa apresentação das revoluções inglesas. Ela foi várias vezes representada no cinema, né, e sempre com essas características. Depois eu vou mostrar para vocês, vou colocar aqui agora para vocês compararem essa Rainha Elizabeth I que eu coloquei na tela da apresentação no Prezi e o quadro pintado da Rainha Elizabeth I, tá? No cinema ela sempre vai ser representada dessa forma por conta da referência a esse quadro, beleza? Definição. É um movimento, então, político, militar e religioso que acabou com o absolutismo na Inglaterra, instalando naquele país a primeira monarquia parlamentar da história. Acontece aí ao longo do século XVII e a principal causa são os atritos entre os reis da dinastia Stuart e o parlamento. Pausa para a gente entender uma coisa. O que é dinastia? Dinastia é quando tem uma série de reis ou rainhas da mesma família. Tá? Então, nesse conjunto de reis nós damos o nome de dinastia. Vou colocar aqui para vocês no cantinho aqui o conceito do dicionário de dinastia para vocês quiserem anotar ou ficar mais claro para vocês entenderem, ok? Mas dinastia então é esse conjunto de reis ou rainhas da mesma família. Inicialmente, antes de começar esse processo revolucionário das revoluções inglesas, né, na Inglaterra, existia a dinastia Tudor, era ela que comandava a Inglaterra, era ela que governava a Inglaterra. Nós vamos ver daqui a pouco o que vai acontecer para haver essa transição para a dinastia Stuart, e são esses, os Stuarts, que vão ter problemas com o parlamento. O parlamento, meninos, é uma figura, né, uma entidade que existe aqui na Inglaterra desde o estabelecimento do absolutismo. Se vocês lembrarem lá da nossa aula de antigo regime, né, é bom vocês, se você chegou aqui e não entendeu ainda o antigo regime, volta lá e assiste de novo aquela aula, porque é fundamental você entender antigo regime e iluminismo para entender essa aula, tá bom?
O absolutismo ele foi estabelecido ali em vários países da Europa. E eu disse para vocês lá que esse absolutismo ele não era homogêneo. Cada país vai adotar um estilo diferente de absolutismo. O país mais absolutista que a gente conhece é a França. Lembra que eu coloquei lá o Rei Sol, vou colocar a figurinha dele aqui. O Rei Sol, que representa aí o rei mais absolutista que já existiu ali na França. E que os absolutismos são diferentes. Por exemplo, na Inglaterra era o absolutismo, só que existia a entidade chamada parlamento. Era obrigatório a reunião periódica com esse parlamento para que houvesse a aprovação de leis, a aprovação, enfim, para a deliberação geral do governo, das decisões do rei ou da rainha. Então, esse parlamento ele já existia, tá? Na Inglaterra. Ele não vai passar a existir após esse processo revolucionário. Ele já existia. Tá? Então é dentro desse contexto que nós estamos falando. É um movimento militar, porque vai haver conflitos, vai haver guerras, É um movimento religioso, porque os religiosos, as várias religiões, porque nesse momento aqui já havia acontecido as reformas religiosas, que muito provavelmente vocês já estudaram, Então, esse movimento religioso ele também vai estar envolvido nesse contexto de revolução aqui na Inglaterra. Tudo bem? Vamos para o próximo para a gente entender qual o contexto. Vamos falar então sobre o contexto desse período em que aconteceram as revoluções inglesas, tá? Mais uma vez eu coloquei aqui para vocês uma imagem da mesma atriz, do mesmo filme, retratando a Rainha Elizabeth I. E enumerei aqui alguns aspectos sobre o contexto histórico para que a gente possa discutir. Primeiro, várias transformações políticas e econômicas ao longo dessas revoluções inglesas. Vai haver uma série de transformações políticas e econômicas na Inglaterra. Como eu disse para vocês, a Inglaterra vai deixar de ser uma monarquia absolutista e vai passar a ser uma monarquia parlamentar. Vai haver uma grande diferença, uma grande evolução em termos econômicos. Nós vamos entender isso também à medida que nós formos avançando aqui na aula, tá? Na temática. Segundo, o desenvolvimento da indústria têxtil. Todos esses aspectos, então, estão acontecendo aqui, dentro dessa Revolução Inglesa. São aspectos importantes para a gente compreender todo esse contexto da Inglaterra e que vai contribuir lá na frente para a tão conhecida Revolução Industrial, Nós não estamos falando de Revolução Industrial, mas aqui todo esse acontecimento das revoluções inglesas vão influenciar na eclosão lá na frente da Revolução Industrial. Terceiro aspecto, o aumento da esquadra naval. Você sabe, que a Inglaterra é uma das grandes potências navais e ela vai se consolidar aqui nesse período das revoluções inglesas. E ela é até hoje, a Inglaterra ela é uma grande potência naval, tá? Quarto, ampliação do comércio tem justamente a ver com o fato dessa revolução ser protagonizada por esses burgueses, que eram essencialmente comerciantes desde lá o final da Idade Média, tá? Quinto, vai acontecer os cercamentos dos campos e a criação de ovelhas. Isso vai influenciar no êxodo rural e num consequente aumento da quantidade de desempregados nas cidades. Vamos entender isso daqui com calma, meninos. O que é cercamentos? Cercamentos é um processo que vai acontecer ali na Inglaterra em que vai dar o início de propriedade privada nos campos. Até então, a Inglaterra ainda era muito rural, Com esse processo de cercamento, os donos das terras começam de fato, literalmente, a cercar essas terras e expulsar aqueles ainda resquícios que existia aqui na Inglaterra daquela conhecida sociedade feudal. Não sei se vocês lembram disso, mas lá quando nós vimos a Idade Média, eu falava para vocês, esse processo de transição da Idade Média para a Idade Moderna. Eu falava para vocês, meninos, aqui nós estamos localizando que a Idade Média termina aqui, mas há uma hipótese, há historiadores que atualmente afirmam que a Idade Moderna, ou pelo menos até o século XVIII,
era conhecida ainda como uma idade média tardia, porque ainda existiam muitos resquícios dessa sociedade feudal aqui na Europa. E esse é um deles, né? Esse fato de ainda existirem muitas pessoas morando no campo e muitas vezes nas terras não era essencialmente delas. Tá? E esse processo de cercamento vai fazer justamente com que essas pessoas sejam obrigadas, se vejam obrigadas a sair dessas terras e ir para as cidades. Só que chega nas cidades, não tem condição, não tem trabalho para todo mundo, não tem espaço para todo mundo ali, né? A cidade, inclusive, não vai comportar esse tanto de gente. E aí isso faz com que gere aí esse êxodo rural, ou seja, as pessoas saem dos campos e vão para as cidades, e quando chega na cidade não tem emprego. Isso daqui é fundamental, meninos, para a gente depois, mais tarde, entender a Revolução Industrial, como eu disse agora há pouco, porque é justamente essa galerinha que saiu do campo e foi para a cidade que vai dar para a Inglaterra um dos pré-requisitos para se industrializar, porque é esse pessoal que vai para as cidades que se torna o que a gente chama de exército de mão de obra barata, tá? Nós vamos entender isso melhor quando a gente for falar de Revolução Industrial, mas eu já jogo aqui, já lanço essa para vocês já irem refletindo na medida que a gente for avançando aqui, beleza? Sexto aspecto, o fortalecimento da burguesia, né, que detém o poder econômico, porém o não político. Falei isso para vocês agora há pouco. Essa burguesia vinha crescendo, se ascendendo economicamente desde a baixa Idade Média. Vinha crescendo, mas ela não tinha ainda poder político. E é justamente com as revoluções burguesas que essa burguesia vai finalmente alcançar esse poder político, vai se ascender. Tá? Ali, então é importante, meninos, que vocês entendam todas essas revoluções que nós estamos estudando como revoluções burguesas, como eu disse lá no começo da nossa aula. Vamos seguir aqui. Nesse slide, uma foto atual da Kate Middleton, que faz parte aí da corte real britânica atual. Como que a sociedade inglesa era estruturada, era organizada naquele período? Mais uma vez, meninos, eu repito, não precisa ficar fritando aqui, enlouquecendo com esses nomes, mas é interessante vocês perceberem a essência dessa sociedade, tá bom? Olha só. Aqueles que apoiavam o regime absolutista, ou seja, aqueles que queriam que permanecesse da mesma forma, tá? Que não houvesse processo revolucionário. Quem queria? Para quem que era interessante permanecer do jeito que estava? Obviamente para a corte, obviamente para o rei, né? Para o rei, para a rainha, era muito mais cômodo para eles permanecer do jeito que estava, tendo poder e tendo poder econômico e poder político. Então, eles queriam que permanecesse da mesma forma. Então, esses apoiavam o regime absolutista. Nós vamos chamá-los de pares, que era a aristocracia tradicional e os grandes proprietários, além do rei, obviamente, que a gente falou agora há pouco, tá? Aqueles que eram contra o regime absolutista, a burguesia, ora pois eram eles que queriam, né, eles eram os principais interessados nesse processo revolucionário justamente para eles conseguirem se ascender aí ao poder, crescer economicamente, tá? Então, esses burgueses aqui, essa burguesia vai ser a favor dessa revolução, vai ser contra o absolutismo. Quem era essa burguesia? Eram comerciantes, banqueiros, profissionais liberais, gentry, que era a pequena e média nobreza rural, que tinha uma mentalidade capitalista, eram agricultores, tinham ligações com a burguesia devido ao comércio. Então, essa gente era aquela pequena e média nobreza rural que tinha essa ligação com a burguesia. Os yeomen, né, são os granjeiros, pequenos proprietários, lavradores e arrendatários. Buscavam mudanças. Percebam, meninos, que como eu mostrei aqui no início, quem vai apoiar a permanência desse absolutismo é apenas uma pequena parcela da população. O restante, se vendo ali tendo que sustentar esse luxo dessa sociedade, né, e não tendo tanta voz assim na política, vão ser contra a permanência desse absolutismo. Os camponeses, que eram os desterrados graças aos cercamentos, então aquelas pessoas lá que sofreram o êxodo rural que a gente falou agora mesmo, eles também vão ser contra a permanência do absolutismo. Os proletariados, quem são esses proletariados? A gente chama de proletariados aquelas pessoas que principalmente trabalham nas cidades, ainda mais se forem nas fábricas, tá? São esses os proletariados assalariados, são os trabalhadores,
tá? Os marginalizados e os desempregados, ou seja, o mundo estava contra os absolutistas, só os grandes proprietários rurais, né, e a aristocracia tradicional, que era a favor da permanência do absolutismo. Seguindo aqui, nós temos ainda, como eu disse para vocês, as revoluções inglesas, elas envolvem também esse aspecto religioso, né, principalmente após aí contextos de reformas religiosas, tá? Cada rei que vai adotar vai ter uma religião diferente e isso vai impactar também na forma como ele vai atuar em seu reinado. Nesse contexto religioso, olha só como estava. Aqueles que apoiavam o regime absolutista eram os católicos e os anglicanos. Lembrem-se, meninos, aqui para vocês entenderem todo esse contexto, vocês têm que lembrar lá das reformas religiosas, tá? Esses anglicanos que foram justamente que surgiram aqui nesse contexto. Segundo, que eram contra o regime absolutista, os calvinistas, que se dividiam em puritanos, né, que era a pequena burguesia, e os presbiterianos, com a sua maioria ali numa alta burguesia. Tá bom? Então, a maioria dos burgueses eram calvinistas e eles queriam essa revolução, eles queriam essa modificação aí nessa estrutura dessa sociedade. Tá? É óbvio que a mudança nessa estrutura a gente vai ver que não vai ser tão grande assim, porque vai permanecer uma monarquia, a diferença é que vai ser agora uma monarquia parlamentar. Tá? Visto esse contexto, agora nós vamos falar sobre o começo desse conflito. Vamos falar aqui sobre a guerra civil de fato. Essa imagem que está aqui atrás é justamente, esse carinha aqui é um dos grandes revolucionários, que nós vamos ver aqui ao longo desse processo. Mas antes de entrar de fato nessa guerra civil, a gente precisa entender o contexto de eclosão dessa guerra civil. Então, nós vamos começar aqui falando sobre a dinastia Tudor. E olha aqui uma imagem extremamente forte, retratada no cinema também, a Rainha Elizabeth I, mais uma vez. Por que eu estou trazendo toda vez uma imagem da Rainha Elizabeth I? Porque é a partir da morte dela que se dá todo o início desse processo aí de disputa entre os Stuarts e o parlamento, que vai culminar nessa guerra civil. Tá bom? A Rainha Elizabeth I é a última da dinastia Tudor. Vamos ver aqui, vamos conhecer a Rainha Elizabeth I, também conhecida como Rainha Elizabeth a Virgem. Por quê? Ela era virgem de fato? Não sei, mas ela não deixa filhos, né? Ela morre e não deixa herdeiros, e esse é um grande problema, tá? Então, por isso ela é conhecida como Rainha Elizabeth a Virgem, beleza? Vamos aqui. Ela vai ser rainha, então, entre 1533 e 1603. Quais eram as características dela e de seu governo? Primeiro, anglicanismo como religião, então ela era anglicana. Aliás, se eu não me engano, foi o pai dela que fez a reforma, que criou essa religião anglicana, o Henrique II ou III, se eu não me lembro, agora eu vou colocar aqui para vocês. Ela governava por meio de uma maior tolerância religiosa. Lembra que eu falei que também é um conflito religioso, hein? Ela tinha uma maior tolerância religiosa. Com ela, a Inglaterra enriqueceu com a produção e exportação de lã. Lembrem-se, meninos, que a Inglaterra ela vai se industrializar primeiro, e depois nós vamos falar melhor sobre isso, mas a Inglaterra ela se industrializa primeiro por conta de uma série de fatores que ela tinha aqui em vantagem. A gente já falou foi lá a questão de cercamentos, e aqui é outro, porque ela já produzia, olha só, quando ocorre o processo de cercamentos das terras, eles começam justamente a cultivar as ovelhas. E qual é o principal produto que a ovelha fornece? A lã. O primeiro setor produtivo que vai se industrializar na Inglaterra é justamente o têxtil, por conta de todo esse histórico que já existia aqui de produção de lã, portanto de tecido também, tá bom? Vai linkando aí uma coisa a outra, que como eu disse para vocês, esse conteúdo aqui, ele vai nos dar a base também para a gente entender a Revolução Industrial. Nós temos um governo com o apoio do parlamento, então a Rainha Elizabeth I, ela vai governar sempre tendo ao lado, sempre apoiando a existência desse parlamento, e isso vai ser muito importante, porque até então não haveria problemas, não haveria
motivos para haver conflito. O conflito acontece justamente por conta aí de uma disputa de poderes entre a dinastia Stuart, que vai começar após a morte da rainha Elizabeth I, e a disputa de poder com o parlamento. Por fim, ela morre, como eu disse para vocês, não deixando herdeiros, e quando isso acontece numa dinastia, né, numa monarquia, quem assume o poder é o parente mais próximo. O parente mais próximo era o primo dela, o Jaime IV da Escócia. E é ele que vai aqui herdar o trono da Inglaterra e dar início à próxima dinastia. Aqui uma foto, né, uma imagem retratando a rainha Elizabeth I. Era assim que ela era retratada na maioria dos quadros que a gente tem acesso hoje, né, pra gente imaginar, pra gente saber como ela se parecia, tá? Tem vários seriados, inclusive, que mostra a rainha Elizabeth I, ou pelo menos ela, tanto na juventude, quanto aí a história do seu reinado. Seguindo, nós vamos falar agora sobre as dinastias Stuart para a gente de fato entender esse conflito. Quem assume então o reinado após a morte da rainha Elizabeth I é seu primo, que lá na Escócia ele era o quarto, mas aqui na Inglaterra ele vai ser o primeiro, tá? Você pode chamar ele de Jaime ou de Jaime, não tem problema, não frite com isso, como eu disse para vocês lá no início da nossa aula, tá? Vamos entender aqui algumas características que vão se diferenciar muito da rainha Elizabeth I e que vai dar início a esse conflito. Primeiro, ele, diferente da rainha Elizabeth I, ele vai acreditar no direito divino dos reis. E isso vai fazer, então, se vocês se lembrarem, lá na nossa aula de absolutismo, então de antigo regime, quem cria essa teoria é o Jacques Bossuet, né, que vai dizer que o rei ele está ali para governar ele representa Deus aqui na Terra. Lembra que eu ainda falei para vocês, meninos? Quem questiona Deus? Ninguém. Então, ninguém vai questionar ali as ações desse rei, né? Eles vão obedecer. Isso dá legitimidade para o rei governar. O Jaime I, ele vai justamente acreditar nessa teoria do direito divino dos reis. Isso já dá um caráter diferente em relação à rainha Elizabeth I, que já trazia, inclusive, mais radicalidade ao seu governo. Ele vai perseguir os católicos e os puritanos, ó, a questão religiosa aqui. Enquanto a rainha Elizabeth I era tolerante em termos religiosos, ele vai perseguir os católicos e os puritanos, ele vai ser anglicano. Ele vai aumentar os impostos, e isso daqui, meninos, os impostos já eram altos. Lembra da questão da sociedade de corte que existe principalmente na França? Aqui na Inglaterra não era tão diferente assim, tá? Essa corte, ela vivia desse luxo sustentado pelo terceiro estado. Aqui não era diferente. Tá? Então, isso também, o aumento desses impostos que já eram altos, vão deixar aí essa sociedade, né, esses burgueses e todos aqueles outros setores que a gente leu nos slides anteriores sobre a sociedade inglesa, já aí. Em sala de aula eu diria emputecidos, mas aqui eu vou dizer que eles ficaram irritados. E, por último, ele estabelece um monopólio real contra os interesses da burguesia. O que isso significa? Significa que para realizar comércio e todas essas decisões passaria então pela realeza, passaria por ele, passaria pela monarquia. Isso tirava o monopólio, se tirava o lucro dos burgueses. Mexeu com o dinheiro dos burgueses. Isso daqui não vai ter coisa que vai irritar mais ainda esses burgueses do que mexer com dinheiro, tá? Mexeu com o dinheiro deles, com o lucro deles, traz insatisfação. E isso vai também contribuir para a insatisfação e o conflito que a gente vai ver a seguir, que é a guerra civil. Antes de chegar lá, quando Jaime I morre, quem assume o seu reinado, quem assume o governo da Inglaterra é o seu filho Carlos I. Tá? Mais uma vez, aqui o Carlos I, não se assustem, não fiquem loucos com esses nomes, tá? Jaime I era primo da rainha Elizabeth I, Carlos I era filho do Jaime I. Porque lá na frente ainda vão vir outros nomes, vai vir o Carlos II, o Jaime II, senão sua cabeça vai pirar, tá?
Olha só, o Carlos I, ele vai governar então de 1625 a 1649. Essas datas não são de quando ele do tempo de sobrevivência dele, tá? É do tempo do governo, beleza? Quais foram as suas ações que inclusive são as causas da Revolução? Primeiro, apesar de assinar a petição dos direitos, né, que proibia a coroa de adotar medidas econômicas sem a prévia aprovação dos parlamentares, ele aumenta os impostos. Então, mesmo assinando essa petição que dizia, beleza, não vou aumentar os impostos sem consultar o parlamento, ele aumenta os impostos assim mesmo. E isso vai deixar cada vez mais essa população insatisfeita. Ele dissolve o parlamento, ou seja, ele destrói, ele invalida a existência do parlamento em 1629. Então ele passa a governar deliberadamente, ou seja, extremamente absolutista, tá? Lá em 1640, só que ele vai convocar novamente esse parlamento para ter mais legitimidade para aumentar alguns outros impostos que ele precisava fazer aqui. Tá? E quando ele convoca novamente esse parlamento, é que o bicho pega fogo. É que esse parlamento não vai aceitar e vai começar toda uma movimentação contra essa dinastia Stuart. Olha só, então eu coloquei aqui para vocês. Em 1640, ele convocou novamente o parlamento, o mesmo, ou seja, o parlamento, exige o fim de seu governo. Ali eclode a Revolução Puritana, uma guerra civil que durou 7 anos, entre 1642 e 1649. Essa Revolução Puritana, portanto, é a primeira etapa dessas revoluções inglesas. Espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula, né, por conta do tempo, não dá pra gente ver tudo numa só. Na próxima aula nós vamos ver o conflito de fato, vamos ver a Revolução Puritana, esse governo republicano que vai existir aqui na Inglaterra, o retorno da monarquia e a Revolução Gloriosa de uma vez. Se tiver ficado alguma dúvida, mande lá no WhatsApp, me procure pra gente esclarecer e discutir sobre o assunto, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês, obrigada pela atenção, um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!